salve, Abra-Watchers! Bem-vindo ao Abracast, o podcast da Associação Brasileira dos Colecionadores de Relógio. Eu sou Mint, eu sou presidente da Associação Brasileira dos Colecionadores de Relógio e estou aqui com o Léo e a ideia hoje é a gente bater um papo com vocês sobre como é que começar uma coleção de relógios. Léo, por favor, dê suas palavras. Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo Soares, eu sou o Léo Soares. Eu estou aqui num papel do começo do entusiasta de relógios. Comecei a gostar de relógio muito cedo e eu tenho aqueles relógios de paixão que foi dado de pai para filho. Guardo na memória muitos relógios e estou aqui com o papel de ajudar também muitas pessoas a ver como que gosta do estilo de relógio, quais são as marcas, as mecânicas, faixa de preço, o que é complicação e manutenção, que eu tenho certeza que o Amintas vai explicar muito bem isso aí. E como entender qual é o momento da vida de cada pessoa para adquirir o seu relógio. Eu acho que é essa a ideia, né, Léo? E a gente, antes de começar a entrar nesse assunto, eu acho que vale a pena eu contar um pouco para todo mundo aqui por que a gente criou a AbraWatch, né? A gente criou a AbraWatch com o seguinte objetivo: nós queremos criar um canal sem fins lucrativos, então a AbraWatch é uma org, né? Justamente com essa ideia de a gente ter essa comunidade em volta onde a gente possa compartilhar conhecimento, a gente possa compartilhar experiências, a gente possa estar juntos de tempos em tempos, seja virtualmente ou seja fisicamente. E o principal, sem misturar os canais, né? Ou seja, sem tentar induzir as pessoas a comprar a marca X porque a gente está sendo patrocinado, ou a gente vender Bitcoin, vender curso que não necessariamente é a melhor coisa para a pessoa, infelizmente, né, nada contra, mas está cheio disso em canais dentro da internet. Eu sou um colecionador que coleciona há 30 e poucos anos relógios. Existe uma série de outros colegas que ajudaram a gente a fundar a AbraWatch. Vocês vão conhecer em breve o Alex, o Matt e outros mais. São brasileiros que tiveram a oportunidade, né, de morar em diversas partes do mundo, experimentar diferentes coisas e estão até em níveis diferentes de coleção. E a ideia é justamente essa, né? A gente pensou, putz, por que a gente não criou alguma coisa que ajuda essa comunidade a se desenvolver sem aquele peso de estar sempre tendo que ter um fim comercial ou alguma coisa que pode induzir as pessoas a comprar não necessariamente o que elas mais gostam. Então, essa é a ideia da AbraWatch. Por favor, para quem quiser conhecer mais, a gente está no nosso site, que é o abrawatch.org. Vocês podem se inscrever lá e vocês podem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Aqui não tem clube, então todo mundo é bem-vindo, é gratuito, não tem nenhuma taxa, e é exatamente essa ideia, né? Sigam nas redes sociais também, dentro do site tem tudo mais. E aqui no YouTube é um canal comum, a gente está fazendo algumas coisas, vão ter diferentes tipos de vídeos de review de relógios, tem shorts, tem outras coisas, né? E aqui é o ponto de encontro da gente, onde a gente quer falar sobre a questão de colecionar relógios de forma aberta, franca, e sem ter que ter compromisso de falar bem ou não de qualquer marca. Então, essa é a ideia, né? E a gente vai seguir em frente. Voltando ao tema principal do nosso Abracast, né? É a gente falar sobre coleção de relógios. Talvez valha a pena começar com um watch check aí, né? Léo, o que você está usando hoje? Hoje eu estou usando um Fossil, o JR 1300. Hoje o dia tá bem bonito, tá bem ensolarado lá fora. Eu falei, deixa eu usar um laranjinho que eu tenho já faz 11 anos. É um relógio super simples que a Fossil fez na época, bem pensando no mercado de entrada, algo para competir com a Swatch. E, bom, combina com o meu estilo de vida, algo bem colorido para sair aqui na rua e cumprimentar as pessoas. Então, é algo bem simples aí que eu tô hoje. Isso é muito legal, Léo. Eu estou usando um relógio esportivo também, né? Dentro de uma faixa diferente de mercado, eu estou usando um Nautilus. Esse é um Nautilus conhecido como 5712. Ele é desculpa, um 5726. Ele é um calendário anual,
né? É um relógio legal, evidentemente, de uma marca prestigiada e tudo mais, tal, que eu comprei lá atrás, nas minhas vidas regressas, onde eu conto essa história, foi comprado na Alemanha esse relógio, mas o que é legal, né? É um relógio esportivo, você pode até nadar com ele, é um relógio mecânico, com todo o prestígio que essa questão da mecânica tem e tal, mas o importante, pessoal, é que não tem nada melhor ou nada pior do ponto de vista de coleção, né? O meu contra o fóssil do Léo. É simplesmente a opção pessoal, possibilidade pessoal, e a gente vai discutir muito hoje nessa questão de colecionar, e a coleção, né, eu vou dizer provavelmente mais uma vez durante as nossas conversas, é sempre assim, ela é muito pessoal, e a gente tem que sempre prestar atenção no valor de uma peça e não no preço da peça, né? Nem E o no valor é hype. dado nem o hype, né? Nem cair nessa onda, tal, até porque marcas famosas, mesmo Patek Philippe, o Rolex, tem muito hype, tem muita coisa que não necessariamente é a melhor coisa do mundo. A gente vai desmistificar, talvez algumas marcas vão ficar bravas com a gente. Eu posso dizer para quem eu gosto de Rolex, o Rolex não tem nada de especial. A Rolex faz 1,2 milhões de relógios por ano. Se alguém compra pensando que tem alguma coisa especial na Rolex, não tem, pessoal. Põe isso na cabeça. Existem peças raríssimas, um Paul Newman da Rolex, um Daytona Paul Newman, isso é especial, mas no geral não é. São relógios excelentes, fantásticos, eu também tenho na minha coleção, mas existe um hype aí, de novo, interesse comercial de falar que o Rolex é especial. Não é. Por isso que ele nem tem caseback na maioria dos modelos, porque o movimento é tão bonito contra os fabricantes que fazem lá 100 peças por ano, 50. A gente vai discutir muito, não quero entrar na controvérsia, deixa isso para os próximos episódios, mas essa é a ideia, a gente falar de coleção do ponto de vista de gostar. E uma coisa que eu não comentei também, outro ponto principal da Abrawatch é que nós somos colecionadores, né? Entusiastas, todo mundo aqui super bem-vindo, a gente quer também, mas todo mundo que vai estar conversando com a gente, falando, tem relógios de fato, já experimentou, já comprou, já fez erro, já fez acerto, e o erro aqui é, putz, comprei e me arrependi, depois eu tive que vender, ou deu alguma coisa errada e tal, porque a gente quer, de fato, trazer experiência real, e não só aquela coisa do cara que fica abrindo figurinha na internet, tá falando da marca XYZ, e o cara nunca teve um relógio daquele da vida. De novo, não estou julgando capacidade de comprar ou não, é experiência, né? Uma coisa bastante diferente. A gente quer compartilhar um pouco isso e de uma forma super respeitosa, essa ideia, essa nosso ponto, né? Pessoal, então essa é a nossa questão. Vamos falar de colecionar relógios, né? Que é o ponto principal de hoje. Eu acho que começando só para dar um contexto, né? Colecionar, como eu já disse, é uma coisa extremamente pessoal, é uma coisa que cada um tem a sua jornada. Não importa se seja relógio, se seja tênis, o Léo vai comentar um pouco, ele tem uma paixão por essa lado de tênis, quem coleciona selos, quem coleciona bolinha de gude, cada um tem a sua jornada, e eu acho que o principal é, como eu disse antes, né? O que vale é o valor e não necessariamente o preço de uma determinada coisa, e esse valor ainda ele é quebrado, né? Existe o valor comunitário, que alguém pode falar, olha, uma peça X, um Patek Philippe modelo X, tem poucos, tal, de alta orologia, e foi feito com muito detalhe. Existe o valor pessoal, um relógio que você comprou, um item que você comprou para comemorar o nascimento de um filho, ou alguma coisa assim. Então, a questão de colecionar é uma coisa pessoal, uma arte, e a gente tem que tomar muito cuidado e não cair nesses hypes de mercado que todo mundo parece que vai ser o cara mais cool do mundo se você tem um relógio X, Y, Z. E tem uma coisa até que é meio mística, que você olha, tem algumas propagandas. Um dia a gente entra nesse assunto, né? Que muita gente cai nessa, até eu já caí nessa. Se você tem o relógio mais legal do mundo, você vai ser o cara mais legal. As pessoas vão te adorar, as mulheres vão te achar o cara. Existem pesquisas que as mulheres não estão nem aí com os relógios que o cara usa. Então, é para você. A coleção é para você. Vamos lembrar sempre disso. Quem está começando vale a pena. Léo? Eu adiciono também o storytelling, Amintas. É. Muitos dos relógios têm histórias fantásticas de explodir cabeça. Uhum. Por exemplo, a gente estava conversando esses dias do Ômega, do Moonwatch, de É. como foi testado para ir para a Lua, como funcionou lá, e muitas pessoas se pegam nesse storytelling que é muito bacana. É É. saber a história do relógio, que está por trás Uhum. do funcionamento dele,
do que às vezes tem algumas lendas também no É, mundo do relógio. O Amintas vai falar muito disso também. E vamos começar. não, eu acho que é por aí. Então, esse é o espírito, pessoal. A coleção pessoal, sem preconceito, vale qualquer tipo de relógio, aproveitando o chavão, né? Para começar, para quem está tentando entrar nesse mundo e começando a ficar inspirado. Primeiro, existem diversos estilos de relógio, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre esse ponto. Então, eu vou colocar alguns pontos e aí esse leque se abre, né, de diversas formas, mas existe o relógio clássico, que é aquele relógio tradicional de 2 ponteiros ou 3 ponteiros, né? Ponteiro com hora, minuto e segundo, que é o simples, que é bastante interessante, que para quem vai começar a colecionar, e a minha dica, esse é o primeiro modelo que vocês deveriam pensar, porque é um tipo de modelo, um tipo de estilo de relógio que ele serve para tudo. Você pode usar de uma forma para ir trabalhar, você pode usar um pouco no final de semana, você pode ter ele de uma forma dinâmica dentro da sua coleção. E não necessariamente você precisa ter 10 relógios para ficar feliz. Tem gente que pode ter um relógio só e usar um relógio clássico, que é esses que tem essa questão de ser coringa, né? Existem outros tipos de relógio também, o relógio esportivo, e aí os esportivos abrem de novo em 2 pontos, né? Talvez até vale a pena fazer um contraste com o que eu e o Léo estamos usando hoje. Existe um esportivo, entre aspas, como o Patek Philippe Nautilus, que é muito legal, teoricamente de 100 metros, resistente à prova d'água e tal, mas é um relógio que jamais você vai usar para esporte, para ser super honesto. Ninguém vai sair, a não ser que o cara seja o Elon Musk, super louco, tanto faz o dinheiro, né? E porque você não vai colocar um relógio de alta relojoaria para jogar tênis e de repente tomar uma bolada no relógio e pum, acaba o relógio, né? Estourar uma pulseira com o movimento brusco e o relógio cair no chão, estourar, quebrar vidro, tudo. Não por isso que é o pseudo esportivo, né? É legal que você pode usar, ele tem um estilo esportivo, mas não é super esportivo da vida real. Por outro lado, quando você pega um relógio que você pode de fato bater um relógio digital, um relógio quartz, né? Um relógio tipo fashion como o Léo está usando, aí você pode de fato, né? Usar, sair para a guerra, fazer o que seja, tal, porque ele é feito para aguentar. Inclusive, quem curte, aí eu respeito muito a comunidade do que gosta de choque. Os de choque tem os vídeos malucos, os caras jogam lá do prédio, lá de cima cai, o bichinho continua funcionando, ainda é indestrutível. Eu já vi um vídeo do cara passando com o trator em cima de ti e continuou funcionando. Então, são para outras, né, outros tipos de momento, mas é um estilo importante. Só para fechar esse ponto, e aí eu gostaria de saber um pouco mais sua opinião, Léo. Existe o estilo piloto, que é muito conhecido também dentro do mercado, o pessoal que adora a questão da aviação, e a aviação é muito ligada com a relojoaria, né, e com a horologia também. Até vale a pena fazer um disclaimer, né? A relojoaria está muito ligada à questão só do relógio e tudo mais, para quem está começando essa área, a horologia com controle do tempo, com a precisão do relógio, os dois estão ligados no final, e a gente vai usar sempre esses dois termos, mas por que a aviação é muito interessante para quem coleciona relógio? Para quem não sabe, aí a gente começa a colocar alguns pontos. Quem inventou, ajudou a inventar o relógio de pulso masculino foi o Santos Dumont. Essa história é conhecida, ele com Louis Cartier, em Paris, o Santos Dumont fazendo aqueles testes malucos, prestes a fazer o primeiro voo para valer legítimo de avião, que é uma história que há controvérsias, mas eu sou brasileiro até o fim, eu tenho certeza que Santos Dumont fez o primeiro voo real, porque ele voou em frente de centenas de pessoas em Paris, a cidade mais importante da época do mundo, né? Enquanto os Small Wrights, eles subiram lá 6 metros com o avião e caíram, e com testemunha lá tinha um cachorro, tinha não sei os que no mato, os bichinhos, não tinha uma audiência grande, eles disseram que subiram, e na minha humilde opinião, eles inventaram o primeiro fake news sobre o que é fazer um avião, né? Eles podem ter inventado talvez um mecanismo, um motor, mas o voo que se sustentou foi o do Santos Dumont, e isso eu não abro mão, né? Mas só voltando ao assunto do relógio, o Santos Dumont precisava, quando estava viajando, achar uma forma, né? Quando ele estava voando, ele precisava achar uma forma de olhar a hora, né? Imagina você lá
desesperado para não morrer, para não bater na Torre Eiffel, tem que puxar o relógio de bolso ainda para olhar e depois guardar ele bonitinho no bolsinho do colete, né? Não dava certo, ele conversando com Louis Cartier, putz, por que que a gente não faz alguma coisa, vamos amarrar o relógio de bolso no pulso? E aí começou a aperfeiçoar, e isso virou um relógio de bolso, de pulso de hoje, né? Então, por isso que existe uma conexão muito forte da aviação com o Santos Dumont e com os colecionadores de relógio, né? Para quem não sabe, o último ponto, a Cartier tem uma linha de relógio chamada Santos. Essa é a linha mais tradicional da história da Cartier. Adivinha por quê? Por causa do Santos Dumont, né? Então, esse é um estilo de relógio muito legal. Os pilotos usavam e usam muito hoje. Lógico que hoje é diferente, é muito mais estilo, porque o piloto hoje usa GPS, usa outras coisas, mas sempre tem algumas coisas legais. Mas é um estilo muito importante. E talvez o outro ponto, mais dois estilos para compartilhar com vocês, um é o estilo diver, que é o estilo de mergulhador, que é famosíssimo. Você pega lá o Rolex Submariner, você pega o Omega Seamaster, Oris, tem um milhão, todas as marcas basicamente que fazem relógio, gostam de fazer relógio submarino, porque é legal, tem uma tradição também, tem muita história, desde já custou até outras pessoas famosas mergulhando, tudo mais com esses relógios. Lembrando que antigamente não tinha esse monte de relógio digital, de equipamento e tal, os caras se confiar naquilo para não morrer embaixo d'água, né? Então tem uma tradição. E o último estilo que vale a pena comentar é o estilo retrô, vintage, né? E esse vintage aí vai do céu ao inferno, porque pode ser do neo-vintage, que relógios têm 20 anos, 30 anos, que já são considerados novos vintage, até aqueles super antigos que lá de relógio de bolso e tudo mais. E até existem misturas, né? Que a gente vai entrar ao longo desses papos que a gente, dessas séries, que são os relógios que viram culto depois de um tempo, né? Os G-Shocks é um bom exemplo. Os Timex estão caindo na moda de novo, a garotada usando tal. Então, existe muita coisa nesse tipo que são os relógios retrô que vão para cima, para baixo, esquerda, direita. E, de novo, colecionar isso, pessoal, é gostar das coisas e não necessariamente só a fazer ou utilizar porque é mais caro ou porque está na moda. Até lembrando, a gente também estava conversando esses dias sobre essa moda de ter voltado o retrô bem forte, e a gente estava É, conversando que os jovens estão nessa pegada agora, usando muito o Cássio, o é. modelo, Cássio, bem lembrado. o A158WA, que é aquele Uhum. inoxidável, quadradinho, tem É, muitos jovens usando. isso, é. E até por uma questão não só de vintage, Amintas, o estilo de roupa que está voltando dos anos 90 e 2000, mas eles também estão se desconectando das coisas. E é Uhum. interessante que o relógio passa isso, porque hoje a maioria dos smartwatches, você recebe uma mensagem, você vai e olha, porque vibra e você está sempre conectado. Então é interessante que os jovens estão usando esses relógios digitais, vintages e desconectados para estar mais por dentro das coisas, né? Tá aí, você levantou um ponto muito legal, Léo, e talvez esse seja um dos apelos de se colecionar relógio, né? O relógio, a princípio, a não ser que seja um smartwatch, que daí a gente coloca numa outra categoria, que para mim é mais um computador no pulso, né? Mas o relógio, ele tem essa questão de ele ser, teoricamente, uma coisa com uma função única, ou seja, medir o tempo, né? E não uma coisa que você vai para olhar a hora e você acaba ficando perdido em redes sociais, em e-mails, em mensagens e assim por diante. A gente tem visto, de fato, essa geração nova começar a prestar atenção nisso. Pode ser uma oportunidade para quem coleciona, né? E, evidentemente, claro, quem gosta de relógios hoje é muito mais para refletir o seu estilo pessoal, né? Como é que você comentou que você gosta de coisas coloridas. Então, é isso, você vai usar um relógio que tenha, ou eu, no caso dos meus momentos, né? Eu gosto de pilotar motocicleta. Eu tenho uma mini coleção de Tissot MotoGPs, que é uma linha da MotoGP, são quartz, que eu adoro usar quando eu estou usando o relógio, porque para mim faz todo sentido. Relógio, velocidade, eles são coloridos, eu tenho vermelho, tenho amarelo. Talvez no próximo vídeo eu mostro alguns, tem preto, vermelho e amarelo. E assim, é legal, porque ele reflete o estado de espírito que você está naquele dia, tá? É outra pegada, né? E tem muito a ver com isso. E aí até
comentando, dentro desse mundo de horologia existem as marcas, né? E marcas existem aos milhares, talvez milhões de marcas no mundo inteiro de relógio, né? Por que que a gente está comentando isso? É mais para começar a educar um pouco para quem está começando nesse mundo. E aí, pessoal, sobre marca de relógios, a gente tem, talvez valha a pena falar um pouco das escolas, né, de relógios aí, alguns exemplos de marca. Então, existem as escolas que hoje são extremamente populares, que ficaram super conhecidas no mundo inteiro, que é a escola japonesa. A escola japonesa está lá, Seiko, Casio, Sitsen e tudo mais. Relógios Oriente. fantásticos, Orient, né, Technical. Não, Technicals é suíça, desculpa. Orient é japonesa. E existe, né? Aí o Japão também tem 1 milhão de Grand Seiko, Credor e assim vai, né? Também tem todos os limites e escadinhas. E existem marcas fantásticas, né? Se você se pega com essas marcas que a gente citou aqui, você vai estar super bem, porque são marcas famosas que estão no mercado há mais de 100 anos, muita gente não sabe. Você pega a Seiko de 1800 e pouquinho, não lembro exatamente o detalhe, mas super antigas, né? Que vão, né, trazendo toda essa tradição. Aí você tem a escola suíça, que evidentemente é a mais famosa, porque foi aí que ganhou o impulso. O legal da escola suíça é que ela é tradicionalmente focada em relógios mecânicos, enquanto a japonesa tem mecânicos também, mas eles são muito mais fortes em digitais, né? E quartz. E a gente vai comentar daqui a pouquinho um pouco da diferença dos mecanismos e tal, mas a indústria suíça começa lá desde dos relógios, os primeiros relógios que foram criados, né, em 1700 e pouco, com função, isso estou falando de relógio mecânico de pulso, né, com função de mostrar a hora, até antes ainda, quando a gente tinha os relógios de bolso, relógios pendulares e tudo mais. E aí você tem marcas dentro dessa indústria também que são tradicionais, como a Breitling, como a Patek Philippe, como a Rolex, que não é tão velha, até para onde a gente fala mais específica, ela é muito mais jovem do que essas marcas mais tradicionais, né? Você tem marcas de nível médio, como Oris, como marcas que misturam todos os tipos de estilos, e existe até os tops do top da linha, que a gente vale a pena comentar, que a gente começa a subir para um ponto que a gente chama de Santíssima Trindade, onde basicamente são três grandes marcas de relógio, que é a Patek Philippe, Vacheron Constantin e Audemars Piguet, que são consideradas marcas extremamente antigas, que nunca pararam de produzir, desde 1700 e pouco, dependendo da marca, e essas marcas continuam ativas e continuam dentro do mercado e são extremamente famosas e com grande qualidade, né? E, finalmente, quando você entra num nível para cima, existem os independentes, que a gente não vai entrar em detalhes hoje, mas são marcas feitas por relojoeiros conhecidos, que começam sozinho, muitas vezes, montando lá um relógio, fazendo um relógio por ano. Existem alguns famosos, Philippe Dufour, por exemplo, que fabrica, né, 2, 3 relógios por ano e custa uma fortuna, porque, evidentemente, a pessoa, comparando com uma Rolex que faz 1,2 milhão de relógios versus o cara que faz 3 milhões, evidentemente o preço, 3 relógios por ano, a diferença tem que ser de milhões entre um relógio e o outro, né? E existem também os fabricantes independentes que cresceram um pouco mais e têm uma estrutura. FP Journal é uma marca super famosa, a gente vai começar a entrar nessas marcas ao longo do tempo, Gribble Force e assim vai, MBNF, e tem uma lista enorme, e hoje está muito na moda. Os fabricantes independentes estão muito na moda, principalmente no mercado de colecionador hardcore, porque é a diferenciação, né? Então, quando você quer se diferenciar, mesmo o Patek Philippe, a Patek faz mais ou menos 60 mil relógios por ano, contra 3, 4 que um fabricante independente faz, ou que seja 100 por ano, é desproporcional, né? Se você compra um relógio tem 100 feitos por ano, a chance de você encontrar outra pessoa que tem o mesmo é quase zero no mundo de tanta gente, né? Então, tudo isso conta. E só para terminar a questão de marca, tem uma outra escola que é muito importante também falar dentro da relojoaria, que é a escola alemã. E a escola alemã também tem marcas fantásticas, né? Tem a mais famosa, começando com a Lange, que é fantástica, eu adoro essa marca, precisão
super boa, para mim deveria estar dentro da Santíssima Trindade. A única coisa que não colocam porque ela parou a produção durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava envolvida. Um dia a gente conta essa história, eles transformaram a fábrica da Lang em uma fábrica de equipamentos bélicos e equipamentos de medição de tempo, tal, para aviões e outras coisas, tal, né? Mas dentro da Alemanha tem a Glashütte, tem diversas outras marcas. E aí, evidentemente, ainda tem escolas na Inglaterra, tem na França, tal, mas as principais mesmo estão sempre hoje no Japão, Suíça, Alemanha e quem sabe no Brasil a gente desenvolva um mercado desse, mas é muito legal. Léo, o que que você acha dessas marcas? Assim, você também tem uma visão diferente, né? Hoje a gente estava falando aí de Victorinox, que é uma marca suíça também legal, né? Então é interessante você compartilhar um pouco sua opinião aí, como quem está olhando o mercado de outra forma, né? Eu acho que assim, a questão das marcas, acho que todas as marcas têm os seus relógios de entrada, intermediários e os high-ends, É, os que estão como bem, carro, como tudo, né? é, como, Ele, como tudo. E assim, e é legal a gente comentar sobre isso, porque durante os capítulos que a gente tem aí pela frente, a gente também vai trazer um pouquinho da história das marcas. O Amitas comentou sobre a Panasonic na Alemanha, da época da Segunda Guerra, eles tiveram que parar a produção. Eu sei, por exemplo, que a Cássio começou a história dela não era fazendo relógio, mas fazendo uhum, calculadora. é, E foi também na época da Segunda Guerra, porque um dos irmãos ele trabalhava com metal e aí os três irmãos se uniram para começar a fazer equipamentos. Então, a gente tem umas histórias bem legais para contar aí. E também diferenciar cada uma dessas marcas, o que que tem dentro dessas marcas que podem ser lindos diamantes para vocês, amantes de relógio. Hein? eu acho que é muito por aí, e aí até aproveitando o gancho, né? Falando de mecânica dos relógios, né? Existem alguns grupos básicos desse tipo de relojoaria. Existe o mecânico, que é o primeiro, como eu já disse, que começou lá atrás, na verdade, nem na Suíça, para quem não sabe, o homem tenta medir tempo desde o do início da história, né? Desde que ele começou a ter uma percepção do mundo, ele precisava medir tempo. Os primeiros relógios eram baseados em sol, os egípcios que começaram com isso, o sol batia despertado de um certo ângulo, você conseguia ter uma ideia. Evidentemente, era mais ser dia, noite, está começando a anoitecer, né? Foi evoluindo com relógios pendulares, depois passou relógios de bolso e veio evoluindo até hoje os mecânicos, né? Que é onde a gente abre em detalhes para tudo como que funciona. Isso evoluiu depois para quartz, os japoneses saltaram na frente com essa questão, quase destruíram a indústria mecânica suíça, porque, evidentemente, maior precisão, mais barato e com uma série de aspectos positivos de relógios também muito legais. Depois disso, a gente passou para os relógios digitais, esses relógios digitais aí com múltiplas funções. Cássio é um bom exemplo, de choque, que né, você tem de tudo que você pode imaginar, até GPS dentro do mecanismo. E hoje a gente chegou no smartwatch, né? Que também é um tipo de relógio. Às vezes, como eu disse, eu não sei muito se é um relógio, para mim é mais um computador no pulso, mas ele tem, né, o seu valor também como dispositivo digital, né? E além disso também a gente tem dentro da quebra, só para contextualizar a quebra quando a gente olha relógio mecânico, muita gente pergunta, qual a diferença entre o manual e o automático, né? E é muito simples, só para deixar isso claro para todo mundo, quando você tem um relógio mecânico, você tem duas opções, ou você dá corda nele, ele vai ser o movimento manual, então todo dia ou a cada 2, 3 dias, dependendo do tamanho da corda do relógio, você tem que ir lá alimentar e quando for um automático, você também dá corda para começar inicialmente, mas depois com o movimento do seu pulso, ele tem um rotor que ele vai girando e vai dando a corda automaticamente para você. Talvez só uma curiosidade, os colecionadores adoram relógios manuais. É mais legal, dá mais trabalho, mas existe um romantismo que é você levantar todo dia de manhã e transferir a sua energia para o relógio. Então, você vai dar uma corda e vai passar. Isso é muito mais romantismo, muito mais coisas dos nerds da relojoaria, mas é uma curiosidade para compartilhar com todos. É legal você trazer
essa diferenciação de cada um deles para as pessoas que também estão entrando nesse mundo entender. Então, por exemplo, para você saber que você tem um relógio de quartz, é porque seu relógio é alimentado por uma bateria. É. Se seu relógio Bom, tem bateria, ele é de quartz. Os automáticos é bem o que o Amintas falou, envolve mecanismos aí complexos, né, de engenharia, né, Amintas? uhum, E é para quem quer uma coisa bem tradicional. é, Tem aquelas complexidades no meio do mostrador do relógio, e o manual é algo que eu ainda não, não sei na vida, não sei se eu consigo todo dia falar, dar lá é, a corda nele, mas essa coisa de você transferir o seu sentimento para o relógio, de ter uma rotina com ele, é algo que todo colecionador de luxo tá atrás e que é algo que eles perseguem também. isso é muito legal de novo, eu acho que essa é a grandeza e a magia, né, dessa questão de colecionar relógios. Existem tantas variações, detalhes, marcas, modelos, estilos, então tudo isso soma a experiência que você vai querer estar trazendo para sua coleção e para sua vida. A gente vai entrar ao longo desses nossos papos, esse é o primeiro capítulo de uma série, né? Mas é muito interessante. E aí, pessoal, acho que vem a pergunta de US$ 1 milhão, que às vezes vai até mais. Quanto custa um relógio, né? E aí é um problema, né? Porque há controvérsias. Em resumo, pessoal, relógios podem custar de US$ 1 a US$ 100 milhões e assim por diante, dependendo de quanto você quer pagar, né? Evidentemente, quando a gente chega no mundo de US$ 100 milhões, não é nem relógio de pulso, você tem relógios aí tradicionais, até de bolso, que custam fortuna, são super grandes complicações e que são feitos lá para momentos especiais, ou seja, são peças de museu, né, de história, e aí o céu é o limite, tudo vai depender de quanto alguém está disposto a pagar, o mercado que define, né? Mas o preço do relógio, eu acho que esse é o que eu gostaria de compartilhar com todo mundo, ele não deve ser olhado do ponto de vista do preço, do que está marcado, ele tem que ser olhado do ponto de vista de valor. E o valor vai ser definido, eu já comentei no início do vídeo, ou por uma coletividade que vai achar que um determinado modelo vale X porque não existem muitos, levou muitos anos para ser trabalhado, tem uma urologia fantástica, lembrando que eu já falei a diferença entre urologia e relojoaria, então, o trabalho de urologia é aquele relógio que, mesmo sendo mecânico, ele vai ter uma precisão tão boa quanto um digital, ou seja, o tempo que se leva para aperfeiçoar todos os detalhes e fazer o ajuste fino, ele acaba ficando perfeito em termos de cronometria, né? E existe a questão do quanto vale para você, né? E quanto vale para você é relativo, vai ser aquela coisa do seu pessoal, né? Para que eu comprei um relógio para comemorar o nascimento de um filho, uma promoção, uma data especial como o Natal e assim por diante. Então, o preço sempre vai ser relativo, mas é uma coisa, evidentemente, que cada colecionador vai ter a sua jornada e ao longo do tempo também a gente pode abrir no cada uma dessas caixinhas, esses bate-papos, a gente pode mostrar plataformas onde você pode consultar preço, a gente pode falar de onde comprar com o melhor custo-benefício, a gente pode falar de leilões, eu particularmente tenho uma experiência de muitos anos de adquirir peça em leilão, porque quando você começa a chegar num certo nível de jornada de colecionador, o leilão ele vai te trazer peças que você não acha geralmente facilmente em loja, então é só o leilão, porque é o colecionador X que coloca no leilão para vender e assim por diante. Então a gente vai chegar lá, mas lembre, o preço é relativo, o que é importante é o valor, seja o valor para você, seja o valor para uma comunidade. Perfeito, Mintas. Eu acho que até a gente fazendo a conexão do que a gente falou das marcas, a gente vai encaixar em cada uma dessas caixinhas aí do o quão vai identificando, por exemplo, relógios de entrada que custam um preço de entrada, preços intermediários e preços avançados são maiores. Então, até para ajudar vocês, a gente vai encaixar alguma dessas marcas com modelos
excepcionais. Também tem modelos de entrada que às vezes são muito melhores do que alguns de high-end aí. Mas, caro, às vezes esses avançados têm o porquê daquilo. É por causa, tem materiais premium dentro daqueles relógios. Uhum. Tem complicações, tem a questão de manutenção. Eu acho que você pode explicar muito bem disso agora, Mintas, falando sobre complicação e manutenção. Não, excelente ponto, Léo. E é isso, são alguns pontos, a gente vai entrar nisso, talvez em capítulos só para falar disso, mas você levantou uma coisa importantíssima, né? O que define o valor de um relógio também inclui material, evidentemente, um material de metal não é tão valioso, muitas vezes, apesar que existem exceções, do que um ouro, do que uma platina, do que outro tipo de material. Existe a questão mecânica, como eu disse, o fabricante que faz de uma forma massificada com robôs, ele tende a ter um valor menor. O fabricante que fabrica três por ano, o fabricante independente, ele vai cobrar muito mais caro, porque ele é muito mais raro, né? Mas uma coisa importante é que você mencionou a questão das complicações de relógio, né? Então, eu não vou entrar em detalhe hoje, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas o relógio mais simples é aquele de dois ponteiros, né? Hora, minuto. Aí se alguém vai lá e vê, não, eu quero por hora, minuto, segundo, tem lá um ponteirinho para correr. Aí a outra fala, não, eu quero hora, minuto, segundo, mais um cronômetro, um cronômetro para conseguir medir o intervalo de tempo, né? E aí o cara fala, não, eu quero botar um calendário, eu quero pôr fase da lua, eu quero que o calendário seja corrigido só daqui 100 anos, porque eu não quero ficar mexendo nele. E aí o céu é o limite, você começa a colocar mais camadas de complicação no relógio, que além de ele medir a hora, ele também mede outras coisas, né? Mede dia da semana, ele mede ano bissexto, ele mede fase da lua, ele mede tempo. E aí no tempo você pode abrir de diversas formas. Tem cronômetro que faz o split second e assim vai. Então, tudo isso vai influenciar também no valor de um relógio. Então, quanto mais complicado, entre aspas, mais caro ele vai ficar, porque o trabalho de engenharia, o trabalho de montagem, de planejamento, desenvolvimento e construção dele vai ficar mais caro. Mas a gente vai discutir tudo isso em mais detalhes, a gente vai entrar ao longo do programa. Eu acho que a gente já falou bastante, né? Eu acho que está na hora da gente fazer considerações finais aí, e aí a gente vai falando em próximos capítulos. Vou começar com as minhas considerações finais, Léo. Eu acho assim, como eu disse, pessoal, colecionar é pessoal, colecionar é uma jornada, colecionar é uma coisa que você faz com o coração, não necessariamente com o bolso. Não caiam nessa de que eu tenho que ter o relógio do tipo XYZ, porque o cara da TV está usando, porque o ator famoso está usando e tudo mais. Não caiam na ilusão que, né, tudo que você compra ele vai virar a coisa mais cara do mundo e depois você vai ganhar dinheiro, apesar que é possível ganhar com relógio. Hoje em dia eu conto essas histórias, a gente com bastante experiência sabe que dá para você ter valorização, mas não é qualquer peça, são peças específicas e assim por diante. E o principal é a gente comprar o que a gente gosta e amar o que a gente tem. Então lembra sempre disso, né? Não compra porque os outros estão usando, porque é moda, compra aquilo que você de fato gosta, que você vai carregar com você para sempre, né? Vou contar um segredinho. Tive um amigo me visitando esses dias aí, que também é colecionador, e a gente estava falando, ele falou, você tem todos esses relógios e tal, mas quando você enjoa, você já vendeu, nunca vendeu um relógio da minha coleção. Porque eu acho que eu tive sorte de sempre comprar o que eu gosto, então não vou me desfazer porque eu gosto deles, mesmo que já seja meio antiguinho, alguns até eu já enjoei um pouquinho e tal, mas, assim, eu comprei, tem um sabor especial, tem uma história, tem alguma coisa que me conecta, né? E eu acho que isso é a graça de se colecionar relógios, pessoal. E a gente está aqui para ajudar. Coloquem perguntas, comentários no nosso vídeo. Façam parte da Abrawatch, como eu disse, vocês podem se inscrever através do nosso site, que é o abrawatch.org. Entre nos nossos grupos, a gente vai compartilhar a nossa experiência e é uma jornada. Então, isso começa só hoje, a gente vai seguindo, mas é uma coisa super divertida, super legal. Eu acho que até para os jovens é bastante interessante, como a gente diz, desconecta desse mundo virtual. E o segundo, começa a dar um pouquinho de conceito de valor, que não necessariamente é preço, e isso é interessante também. Não precisa dizer, por isso que, por exemplo,
todos os jovens suíços e assim por diante, os pais até fazem questão que eles entendam muito essa questão de valor, porque o valor pode ser com relógios, com arte, com uma série de outras coisas que são coisas bastante interessantes, são aterradas, né? Elas existem fisicamente, não é uma coisa que está na tela do computador que pode desaparecer do dia para a noite e tal. Então, é uma jornada. Eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu passo das minhas palavras o que você falou. Minhas palavras vão exatamente de encontro com o passado. E acho que é importante a gente também estar aqui, não só para os amantes de relógio, mas tem pessoas que eu tenho certeza que vão chegar aqui e falar: pô, eu queria comprar o meu primeiro relógio. Uhum. Como que eu faço? É, Então, acho que a Brawatch e os podcasts que a gente está fazendo aqui vão ajudar a fazer você entender qual é que nem a gente explicou no começo, qual é o seu momento, qual é o relógio que mais tem a ver com você, para que você quer usar, trabalho, é. evento, dia a dia. E acho que esse vai ser o nosso objetivo aqui. Excelente ponto, Léo. E aí, pessoal, talvez for uma questão de um, dois, três, né? Por onde que eu começo uma coleção? Primeiro, escolhendo o que de fato você gosta, você adora. Segundo, olhando o valor e não o preço de uma determinada peça. E terceiro, garantindo que aquilo que você vai adquirir ele vai ser uma coisa que te dá prazer, que você vai conseguir carregar com você, vai conseguir ao longo da sua vida, né? Não fisicamente, e que vai ter um valor interessante para você do ponto de vista pessoal ou coletivo. Acho que se você olhar por aí, é um bom início para quem está começando uma coleção. E lembrando, né? A coleção é uma coisa que você vai carregar para o resto da vida, não é uma coisa que você precisa resolver do dia para a noite e comprar todos os relógios possíveis e imagináveis na sua frente e tal, entrar numa febre. Isso é uma coisa que tem que curtir, mais ou menos como um bom vinho, né? Ele leva tempo, ele vai maturando, a gente vai pegando experiência e a coisa vai andando. Mas com isso a gente vai encerrar aqui. Pessoal, muito obrigado pelo tempo. Léo, muito obrigado aí pelo papo muito bom. E a gente se encontra nos próximos episódios da Abracast. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Tchau.